Graça e paz, em nome de Jesus. Amém. Desejo uma boa noite para você que está aqui conosco, para você que está nos assistindo nesta noite também. Que o nosso Deus possa abençoar a sua vida aí na sua casa e os irmãos aqui presentes também. Eu quero, neste momento, dar alguns avisos após essas boas-vindas, né? Que nosso Deus possa abençoar, possa receber este culto nesta noite. Eu quero estar avisando aos irmãos que nessa semana, na quarta-feira, o pastor Jefferson vai estar ministrando na quarta-feira. Então, provavelmente vai fazer da casa dele. Aqueles irmãos intercessores que têm vindo orar aqui na quarta, não precisam vir nesta quarta, que ele vai fazer de casa. Então, ele vai fazer a live diretamente da casa dele. Vamos orar em casa, acompanhar o estudo. E logo após o estudo, nós faremos a nossa intercessão para os nossos pedidos. Então, eu conto com os irmãos que participem dessa live. No domingo também o pastor Jefferson estará pregando. Eu quero pedir aos irmãos que estejam orando pela nossa saúde, né? Eu me antecipei com esse pedido do pastor Jefferson, não estou me sentindo muito bem de saúde esses dias. Há pouco no gabinete eu achei que eu não fosse nem conseguir realizar o culto. Mas graças a Deus conseguimos aqui. Mas antecipando, né, caso eu precise me afastar, eu já pedi ao pastor para estar aqui no domingo. E na quarta-feira, domingo que vem, né? E quarta-feira que vem, ele vai estar ministrando para os irmãos. Então peço aos irmãos a participação, a cooperação nesse trabalho. Nós teríamos uma reunião semana que vem com a liderança. Então não vou poder fazer essa reunião na semana que vem, mas eu quero deixar marcado já para a próxima, para outra semana, na quinta-feira, passando essa semana a outra, para a gente poder se reunir. Até aproveita a questão de férias, né, que possivelmente seja um cansaço mental, alguma coisa parecida. E eu vou precisar conversar com a liderança sobre isso e alguns assuntos concernentes, né, à nossa obra, à nossa igreja. Feito isso, irmãos, eu conto com as orações, com a ajuda e com a participação dos irmãos, tá bom? Hoje nós reiniciamos o culto de intercessão às 18h30, e se você quiser participar, é só vir às 18h30, os irmãos estarão aí para estar orando também. Na quarta-feira e na quarta-feira pela manhã com a MCM. E só que quarta-feira que vem, o irmão vai estar pregando de casa, então os irmãos vão estar nas suas casas, ok? Vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Eu vou convidar o diácono irmão Edmilson para que venha aqui à frente e ore ao nosso Deus nesse instante, por favor. Louvado seja Deus, né? Boa noite, irmãos. É um privilégio estarmos na casa do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, Pai poderoso, Pai soberano, nós, junto com nossos irmãos em Ti, nós lhe agradecemos por a oportunidade de estarmos juntos, entoando e aprendendo mais de Ti, ó Pai. Pai querido, que este culto nós apresentamos a Ti, os louvores que aqui prestados é só para Ti, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Fica, Senhor Deus, conosco, que o Teu doce Espírito Santo possa pairar sobre nós e sobre todos os nossos familiares, de todos que aqui estão e de todos aqueles que estão lá e nos assistindo também. Ó Pai querido, que a Tua palavra cresça como a sementinha em nossos corações e que nós possamos florar a cada dia mais e mais. Abençoe, Senhor Deus, daqui a pouco a palavra, o Teu recado para nossos corações, que possa ser, Senhor Deus, como espada de dois gumes, para que possa falar aos nossos corações. Pai querido, estamos alegres porque minha irmã Eni já se encontra em casa. O Senhor teve os cuidados, assim como nós, conosco e com ela também. Mas que eu te peço que continua, Senhor Deus, tendo os cuidados especiais por todos aqueles enfermos que se encontram hospitalizados e no lar. Unge os remédios e joga pela profundeza da terra todos os efeitos da enfermidade. Fica, Senhor Deus, conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todas as ciladas e perigos do mal. Assim oramos, agradecido, no nome santo daquele que vive e reine para sempre. Amém, Jesus.
Obrigado, irmão. Deus abençoe. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Mesmo você aí de casa também, por favor, nos acompanhe. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante, até o versículo 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 50 ao 58. Primeira de Coríntios 15, 50 a 58. Diz assim a palavra de Deus: Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, o ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus abençoe a sua palavra. Nesta noite nós vamos pregar sobre qual o procedimento do cristão diante da morte. Como deve proceder? Qual a resposta do cristão com a crise da morte? Nós sabemos que temos pregado nesses últimos dias sobre a volta do Senhor Jesus e todas as coisas que irão acontecer, marcando os sinais da volta do Senhor. E nesse período nós temos falado da grande tribulação, dos distúrbios na igreja, falamos de falsos profetas, falsos cristos e de alguns acontecimentos que aconteceram dentro da igreja. E o Senhor Jesus traz algumas parábolas, nos comparando como vai ser com algumas pessoas, com alguns acontecimentos. Nesta noite eu gostaria de compartilhar sobre como proceder em relação à morte. Nesse inteirinho, na volta de Jesus, nesse curto espaço, ou em que nós estamos vivendo, ou que a igreja vem passando, as pessoas morrem, as pessoas nascem. E o que acontece com as pessoas que morrem? Então, nessa noite, nós vamos pregar em Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo, que fala um pouco sobre isso, sobre algumas coisas que não ficaram explicadas em Mateus. Então, Paulo abre um pouco mais desse assunto. É o que nós queremos falar daqui a pouco, na misericórdia de Deus. Então, que Deus abençoe a sua palavra. Vamos louvar o nosso Deus nesse instante. O Ministério de Louvor está com a palavra. Pai do Senhor Jesus, irmãos, amém? Que dia bom, né? Chuvoso, bom para ficar em casa, né? E melhor ainda é estarmos na casa do Senhor, né? E que essa noite nós possamos louvar ao nosso Deus com todo o amor, né? Não só essa noite, todos os dias, no amanhecer do dia, que todos os dias seja frequente na nossa vida testemunharmos o amor de Deus. Garrou. Que seu maior prazer, de fato, seja estar na presença do Senhor. Porque não há lugar melhor do que estar na presença do nosso Deus. Declare a Ele nessa noite. Fique de pé, os irmãos que se sentirem à vontade, ficar de pé para louvar ao nosso Deus. Declara a Ele nessa noite, entregue o seu coração, os seus pensamentos
Tire tudo que possa te atrapalhar nesse louvor, nessa adoração, nessa noite. Entregue a Ele todas as suas aflições, seus objetivos. Pense em nada a não ser louvar o nosso Deus nessa noite. Sinta o mover de Deus na sua vida.
Louvado é o teu nome, Senhor. Oh, Jesus, continuamos, meu Pai, em tua adoração, meu Pai. Que os irmãos hoje que se sentirem à vontade, que trouxeram os seus dízimos, suas ofertas, esse é o momento de continuarmos louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Fique à vontade, todos os irmãos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante o Senhor já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós cortou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o mais nobre pecador. Pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, todo pecado, que maravilha desse amor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, Jesus. Foi um sacrifício que a gente não pode deixar, né, de lembrar, de estar nos nossos corações e que isso é uma ação nas nossas vidas, né? Que nós possamos tomar posse do que Deus tem para mim e tem para você. Tome posse do que Deus tem para nós. Deixe a vontade de Deus sobressair na sua vida. As nossas vontades nem sempre são boas. O Senhor sabe do nosso coração. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não tem como dar errado. É só confiar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
muito melhor é o que está em nós. Amém, irmãos? Continue em oração, continue louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Faça desse louvor uma declaração ao nosso Deus. Traga para si tudo que você está declarando. Que não seja só palavras, mas que seja uma entrega ao nosso Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse. Nossa herança, toda a vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus, Deus Altíssimo. Glorificado seja o teu nome, meu Pai. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos
Louvado seja nosso Deus. Que Deus abençoe este louvor e Ele receba como uma oferta dos nossos corações ao nosso Deus. Eu quero orar nesse instante, orar pelas nossas crianças, né? Hoje nós não temos muitas, mas temos algumas ali. E em casa deve ter também, né? Com certeza. Orar também pelos nossos adolescentes, jovens. E eu quero lembrar dos aniversariantes que eu tenho na lista aqui de membros, tá? Se tiver alguém que aniversariou, caso eu não mencione aqui, você fale, por favor. Eu tenho que pedir perdão à Cristina, que eu mencionei semana passada o nome dela, mas não orei. Então eu tenho que orar hoje, tá, minha irmã? Obrigado, perdão, viu? Então, nessa semana, dia 10/10, foi a irmã Joana Pandolfi, né? E a irmã Isabel, do Manuel, o irmão Manuel, cunhada do Mário, né? Cunhada da Martinha. Então, dia 10 agora, quem fez aniversário foram essas duas pessoas. Se tem alguém mais que fez, não fez, então vamos orar, agradecer ao nosso Deus por isso, pelos dízimos e ofertas, por este louvor também. Vamos orar nesse instante. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos prestar um culto ao Senhor, onde o Senhor nos concede vida, nos concede saúde, condições para estarmos na Tua presença, Pai. Então nós somos gratos ao Senhor e queremos Te pedir que receba este culto, todos os atos dele, Senhor Deus, que venha a ser para a Sua honra e para a Sua glória. Receba o louvor, receba, Senhor Deus, os dízimos e as ofertas, as expressões das crianças que aqui estão, que estão nas suas casas, dos jovens, dos adolescentes, Pai. Nós pedimos que o Senhor seja com estes, Pai, abençoando, guardando-os, permitindo que eles possam crescer nos Teus santos caminhos e que a Sua palavra nunca saia dos seus corações e que seja importante para as suas decisões, para as suas vidas, Senhor Deus. Quero agradecer pelos aniversariantes, agradecer pela irmã Cristina, que fez ali no dia 3, que o Senhor possa ser com a vida da Tua serva, dando muitos anos de vida e saúde na Sua presença, Pai, cuidando dela, nos Seus cuidados, Senhor Deus, abençoando-a. Nós pedimos também pela vida da irmã Isabel, que o Senhor esteja guardando e protegendo, dando muitos anos de vida e saúde no Senhor, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pela irmã Joana, nós agradecemos, Senhor Deus, pela vida dela também, que o Senhor permita também muitos anos de vida e saúde no Senhor. Nós somos gratos pela Sua bênção, pela Sua permissão, Senhor. Agradeço pela vida da Eni, por ter se recuperado da enfermidade, já está na sua casa, Pai. Louvado seja o Teu nome. Mais uma vida que nós agradecemos, que o Senhor permitiu adoecer, mas permitiu a cura, o cuidado, Senhor Deus. Eu Te agradeço assim também. Nesta noite nós queremos colocar diante do Senhor a Tua palavra, a nossa vida, e que o Senhor nos permita ser instrumento do Senhor. Que não venhamos nos exaltar, mas que seja exaltado o Seu nome, e que o Seu Santo Espírito tenha todo o poder sobre nossas vidas. Nós pedimos que a Sua palavra ache morada nos nossos corações. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 em diante. 1 Tessalonicenses, de capítulo 4, versículo 13 em diante. Primeira Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, como eu disse no começo, nós já estamos há alguns dias, talvez meses, falando sobre a volta do Senhor Jesus, o fim do mundo, as coisas que vão seguir ou que vão preceder, né? Vão acontecer antes da volta do Senhor Jesus. E ele começa a ler no capítulo 24 de Mateus, e ele diz para os seus discípulos que o reino de Jerusalém seria destruído, o templo, e não ficaria pedra sobre pedra. E ele disse também que isso iria acontecer, seria o princípio das dores. E depois ele começa a dizer para eles que haveria alguns distúrbios nas nações, ou seja, guerras, distúrbios nacionais, internacionais, a fome que vem depois da guerra, acontece uma guerra, normalmente tem fomes, doenças, pestes incuráveis. E ele vai dizendo que esses distúrbios aconteceriam em vários lugares. E também aconteceria o distúrbio religioso, ou seja, dentro da igreja. A igreja passaria por alguns momentos difíceis por conta da perseguição, por conta dos falsos profetas, dos falsos cristos, pregando uma falsa religião. Isso aconteceria. E aí ele começa a ensinar aos discípulos o que iria acontecer e faz uma comparação das pessoas que estariam preparadas para aquele dia, ou seja, para a sua volta, e antes da sua volta aconteceria uma coisa chamada grande tribulação. O princípio das dores, quando ele diz que haveria guerras, rumores de guerra, seria o princípio, um sinal da sua volta. E dentre esses sinais aconteceriam muitas coisas. E uma dessas coisas seriam os falsos profetas, falsos cristos, dizendo que estariam em alguns lugares e enganando a muitas pessoas que não tinham o conhecimento ou não tinham a entrega de fato com Jesus. Então ele alerta os seus discípulos, ele começa a ensiná-los. E quando ele fala dos falsos profetas, ele diz, olha, quem lê, entenda. E é interessante, quando ele fala isso para os discípulos, no capítulo 24 de Mateus, ele está falando de algo que eles já conheciam, porque Daniel já havia profetizado a profanação do templo e a destruição. Muito embora essa destruição não aconteceu, ou seja, essa profecia de Daniel não conclui ali, não termina ali no ano 70, quando o templo é destruído, quando muitos judeus são mortos. Essa profecia, ela caminha ainda para o seu término. Então, desta forma, muitas coisas que falam em Daniel ainda não aconteceu. Mas uma coisa é fato, Jesus cobra dos judeus que quem lê, entenda. Ou seja, vocês receberam uma instrução, vocês sabem que isso está escrito, isso vai acontecer. Então, Jesus deixa dessa forma. Mais para frente, ele começa a falar sobre os falsos profetas. Ele diz, não acredite neles. Então, Jesus tinha dado tudo possível para os seus discípulos, para a tua igreja, para não cair em conversa fiada de falso crente, falso profeta, falso pastor, falsa religião, uma série de coisas. Então, ele diz, não acrediteis. Não acrediteis. E ele segue, ele fala da parábola das virgens, onde o princípio ali é vigilância. Os servos de Deus, na caminhada da volta de Jesus, devem ser vigilantes, estarem preparados, estarem cheios com as suas lamparinas cheias do óleo. Nós dissemos ali que o óleo é uma preparação, e essa preparação é o Espírito Santo que nos sela até a volta do Senhor Jesus. Quando ele fala dos talentos, e ele fala depois que a igreja deve trabalhar, quando fala dos talentos, não é só uma habilidade de uma pessoa, mas é toda a pessoa como um todo, ela precisa trabalhar para Deus de maneira que agrade a Deus, que dê uma resposta. E todas as pessoas precisam dar um fruto que Deus espera que dê. Pois todos foram munidos de um talento, de uma forma que Deus vai cobrar um dia. Seguindo, ele... Oh, glória! Seguindo, ele fala sobre o grande julgamento, onde haverá a separação de dois grupos de pessoas, os bem-aventurados e os malditos, aqueles que fizeram alguma coisa, e lembrando dos talentos, aqueles que trabalharam de fato para adorar a Deus, para exaltar a Deus. E ele fala ali daqueles que vão ficar à sua direita e aqueles que vão ficar à sua esquerda, e porque não fizeram o que deviam fazer com as suas vidas, com as oportunidades que Deus os deu. Feito isso, nós terminamos ali Mateus, mas muitas coisas ficaram para que a gente discuta. Fala sobre a tribulação. Paulo vai falar aqui em Tessalonicenses. Também a proposta, irmãos, é falar em alguns capítulos de Tessalonicenses, não em todas vou falar nas duas cartas, mas não nelas todas, em todos os capítulos. Por exemplo,
Na primeira carta eu vou falar no capítulo 4 e no capítulo 5. Na segunda carta no capítulo 2 e provavelmente capítulo 3 até o versículo 16. Para a gente fechar esse assunto da volta de Jesus e para a gente trazer aqui o que nós temos que fazer, como nós temos que andar nesse caminho. Então parece que Paulo traz uma proposta de tudo isso que vai acontecer, que o Senhor Jesus fala, e ele tem uma revelação nova acerca dessas coisas. Então ele traz agora um entendimento do que vai acontecer nas entrelinhas da igreja, no decorrer da igreja, e o que vai acontecer na hora que Jesus voltar com os mortos e com os vivos. Então ele traz essa palavra. Então, já aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, essa carta provavelmente foi escrita em Corinto, provavelmente do ano 41 ao 51, mais ou menos, na sua segunda viagem missionária. Você consegue acompanhar isso no capítulo 17 de Atos, você vai ver a história de Paulo com os Tessalonicenses. Então, Paulo passando por ali em Tessalônica, ele vem de Filipos ele para em Tessalônica para pregar o evangelho, é perseguido, ele tem que ir para Bereia, e lá tem aquele texto que diz assim: os bereanos eram mais prudentes do que os de Tessalônica, porque eles pesquisavam nas escrituras quando eles chegavam em casa. Só que tem uma coisa, não tem nenhuma igreja em Bereia, mas lá eles eram mais prudentes, né? Tessalônica teve uma igreja. E aí essa igreja de Tessalônica, Paulo, ele consegue ficar ali umas 3 semanas em Tessalônica, e ele consegue pregar o evangelho. Se os irmãos se lembrarem de Atos, Paulo está sendo perseguido de cidade por cidade por judeus, porque ele estava pregando o evangelho e eles iam perseguindo. Então, quando Paulo está muito bem em Tessalônica, esses judeus chegam. Ele tem que se mudar agora para Atenas. E em Atenas, Timóteo fica um tempo atrás, depois vai para lá junto com Silas. Depois ele manda Timóteo de volta para Tessalônica, e Timóteo fica um tempo, e Paulo está preocupado com a conversão desses irmãos em Tessalônica. Então ele quer saber como esses irmãos estão, como está a fé deles, porque a preocupação de Paulo com Tessalônica era que eles voltassem às práticas anteriores de prostituição e de idolatria. A maioria das pessoas de Tessalônica não eram judeus, eram gentias, ou seja, pessoas que não eram da nacionalidade judaica. Então, essa maioria eram pessoas que não tinham conhecimento judaico. Então, eles aceitaram o evangelho, e Paulo escreve feliz por eles terem se firmado no evangelho. No primeiro capítulo. No segundo capítulo, ele fala de algo pessoal. Esses perseguidores de Paulo provavelmente começaram a dizer que Paulo não tinha nenhuma autoridade sobre os irmãos de Tessalônica. E era mais ou menos assim que eles faziam, tentar cortar a autoridade. Paulo escreve isso em Corinto, tentando provar sua autoridade. Em Gálatas ele escreve isso. E ali parece que eles queriam fazer isso. E Paulo escreve se defendendo. E daqui a pouco eles comentam também, provavelmente, porque Paulo se defende isso no capítulo 2, que Paulo estava em Tessalônica preocupado com dinheiro. E ele fala no capítulo 2 que ele nunca tirou nada dos irmãos, e ele sempre trabalhou dia e noite para poder cumprir o seu trabalho ali, na obra de Deus. Então ele prova para eles que ele não está preocupado com isso. No capítulo ainda 2 ele ora para esses irmãos. No capítulo 3 ele orienta eles como proceder deles. No capítulo 4 ele dá uma orientação para a santidade. Aí no versículo 13 do capítulo 4 ele vai falar de um outro problema. No capítulo 3 ele manda Timóteo até lá. E Timóteo vai e volta com a boa notícia da firmeza desses irmãos, de tudo de bom que eles estavam vivendo, da fidelidade, do testemunho para com os outros. Porém, havia um problema no meio desses irmãos, e provavelmente plantado, ou talvez não, porque é possível que nós também tenhamos esse pensamento, e no nosso tempo nós sabemos que muitas pessoas têm. O pensamento principal aqui, a preocupação era que as pessoas vivas da igreja estavam preocupadas com as pessoas, membros de igreja, os irmãos em Cristo que haviam morrido. O que vai acontecer com essas pessoas? E eu acredito que é um pensamento nosso. É um pensamento de muita gente. A nossa sociedade hoje vive pensando nisso. O que aconteceu com o meu ente querido? Nunca mais eu vou ver. Agora acabou tudo. E era um pensamento que estava deixando os irmãos tristes. Então essa carta tem uma conotação de consolo. Uma carta de consolo. Não é uma carta para bater nos membros, mas é uma carta para consolar aqueles que perderam seus entes queridos no Senhor. E a gente precisa deixar isso bem claro aqui, irmãos. Porque nós não queremos aqui passar a mão na cabeça de ninguém porque morreu. Ah, morreu, virou santo. Aqui não tem esse negócio, não. Ou você é santo vivo, biblicamente falando, ou você não vai virar santo depois que morre. Então, o que eu quero dizer aqui é para aqueles que morreram no Senhor. É o que a Bíblia está dizendo. Então, seguindo, o apóstolo Paulo ele escreve para os irmãos e com a proposta de consolá-los. Então, eu gostaria de compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, nessa noite. O nosso sermão é: qual deve ser o proceder cristão ante a morte de um ente
querido? Qual deve ser a minha postura e a sua postura? Como nós devemos agir? De que maneira? E o apóstolo Paulo ele apresenta 3 maneiras nesses 5, 6 versículos para que nós devemos proceder com a morte de um ente querido. A gente não quer a morte de ninguém. Toda vez que morre alguém, mesmo que seja lá fora, no outro país, nós temos uma grande preocupação com isso. Então a Bíblia, o apóstolo Paulo diz aqui o seguinte, que nós não devemos ser ignorantes quanto o que vai acontecer com essas pessoas que já morreram. A preocupação dos Tessalonicenses é que, já que aquelas pessoas morreram, aqueles amigos e parentes, e eles esperavam Jesus no tempo deles, quando Jesus voltasse, eles iriam subir e os mortos iriam ficar. Por que eles iam ficar? Estava morto, Jesus não ia carregar morto. Então, para eles, para aqueles que morreram, acabou. Então eles estavam tristes. Esse cristianismo que pensa que morreu, acabou, é um cristianismo que só vai até o túmulo. Não funciona. Era esse o pensamento dessas pessoas. Eles achavam que as pessoas que morreram não iam ter a chance de subir com Jesus quando ele voltasse. Então Paulo diz, olha, a primeira coisa que ele nos ensina aqui, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Versículo 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. E eu preciso falar alguma coisa aqui. Morte não é dormir, morte não é sono. Apóstolo Paulo está usando um eufemismo aqui. O que ele está fazendo? Ele estava usando a palavra sono para amenizar o sofrimento das pessoas. Quando você vai visitar alguém, ou quando você vai dar uma notícia para alguém, você precisa amenizar o máximo possível para você não machucar. E quando você consola, você precisa saber como consolar. Você precisa saber como chegar na pessoa. Então, para ele não falar morte, ele fala agora aqui sono, mas ele não está ensinando nenhuma doutrina de que morte seja sono, como alguns pregam por aí. Morte é morte. Se não fosse morte, quando Jesus voltar, a gente não ressuscitava, a gente acordava. Então, já por aí, a gente já mata que isso aqui é um eufemismo. Ele só está usando isso. Então, ele diz assim, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui, irmãos, é que eu e você, nós devemos ser ignorantes quanto àquelas pessoas nossas que morreram em Cristo. Nós não devemos ser ignorantes. Capítulo 13, versículo 13 e o versículo 15 diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos ficaremos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então ele traz uma outra coisa aqui. Presta bem atenção, irmãos e tessalonicenses. Nós que estamos vivos, se estivermos vivos quando o Senhor voltar, nós não estaremos com o Senhor primeiro do que os irmãos que morreram. Isso é uma revelação, como ele diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, é um mistério que ele recebe. O Antigo Testamento não sabia sobre isso, e ele agora está dizendo que primeiro os mortos vão ressuscitar. Nós não precederemos, nós não estaremos antes deles, primeiro vão ser eles. Então, para acalmar esses irmãos, Deus revela para Paulo que primeiro os mortos ressuscitam, depois os vivos vão se encontrar com o Senhor. Serão arrebatados, nós vamos ver isso aqui no decorrer. Então, eu vou explicando parte por parte. Então, meus irmãos, Paulo diz que nós não devemos ser ignorantes. Irmão, ignorante não é como é que eu posso dizer? No termo pior da palavra, é quando nós não sabemos. O que ele quer dizer, irmãos? Eu não quero que vocês não fiquem sabendo disso. Vocês precisam saber disso. Irmão, é muito importante saber disso. Quantas pessoas adoecem depois que perde alguém da sua família? Mas por que eles adoecem? Eles adoecem porque eles acham que não tem solução para aquelas pessoas. Eles acham que aquelas pessoas vão sofrer, aquelas pessoas nunca mais vão voltar, não há uma esperança para aquelas pessoas. De fato, a esperança é aqui. Mas eles sofrem por isso. A filosofia fala muito sobre a questão da morte, mas eles não têm uma resposta. O cristianismo tem uma resposta. Não seja ignorante, não deixe de saber, saiba disso. Da mesma forma como Jesus falou lá para os seus discípulos, quem lê, entenda. Quem é cristão, saiba. Se você não sabe ainda, busque na palavra de Deus, busque orientação de Deus, para que no dia que você perder alguém, ou souber que perdeu, você tem como dizer para aquela pessoa que há uma esperança, que um dia haverá uma ressuscitação. As pessoas ressuscitarão com Cristo. Haverá uma ressurreição. É claro que a ressurreição para a vida eterna e ressurreição para a morte eterna. Uma live que eu gravei lá na casa do Josias, lá em Montanha, do Josias e da Naí,
que eu não consegui gravar para a igreja, poucas pessoas aqui conseguiram ver aquela live, e eu falava sobre a morte. E eu falava que nós temos o seguro de morte, nós não temos seguro de vida, nós temos de morte. Porque de vida não presta para quem faz o seguro, presta para quem vai ficar vivo. Os cristãos têm o seguro de morte, e se morrer vai viver. O daqui não, você paga, se você morrer, quem ficar vivo vai viver. Então o seguro de morte é pessoal. Quem entregou a vida para Jesus, vai ressuscitar no outro dia com Jesus. Nasceu de novo. Quem não entregou a vida para Jesus, não tem seguro de morte. Vai viver, vai morrer eternamente, ou seja, a ressurreição para a vida eterna, para a morte eterna. Vai ressuscitar para a morte eterna. Sofrimento eterno, que nós falamos da última vez que falamos sobre julgamento aqui. Então, os cristãos sabem que eles têm uma esperança, que um dia Jesus vai voltar e aquelas pessoas vão ressuscitar. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos saber. Não podemos ficar sem saber sobre isso. Isso precisa ser algo profundo na nossa vida. Isso faz parte da doutrina cristã. Porque se o cristão não acreditar que ele ressuscita, meu irmão, Paulo disse, se nós acreditamos só para essa vida, nós somos os mais miseráveis sobreviventes. Não presta para nada esse cristianismo. O cristianismo precisa confirmar em mim e em você que nós vamos ressuscitar no último dia, caso nós morramos. Certo pastor recebeu a notícia, o irmão pergunta para ele que a esposa dele havia morrido, e o irmão pergunta para o pastor, pastor, o que você vai fazer agora? Sua esposa morreu. Como é que você está agora? E o pastor respondeu, eu estou bem. Por que, pastor? Sua mulher morreu. Eu falei, como que eu vou ficar mal se uma pessoa que eu amo está indo para um lugar bom? Se eu sei que ela vai estar com Deus, eu estou bem. E muitas vezes a gente espera que a pessoa fique triste. O mundo anda triste porque não tem esta certeza. O mundo ignora essa realidade. Muitas pessoas vivem a vida toda pensando na matéria, pensando nas coisas desse mundo e não conseguem entender que a vida é mais do que isso. Quantas pessoas, irmãos, eu já pude ver nessa experiência trabalhando com a psiquiatria, que adentraram na doença porque perderam alguém na família. E tendo mais filhos, ou tendo filho, tendo marido, perde um, e a pessoa entra naquela depressão, entra naquele sofrimento, e nunca mais sai. Se torna um doente porque perdeu alguém, porque não tem esperança, não tem expectativa. Mas o cristão, ele não é ignorante. Próxima coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é crer que Jesus vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Primeiro, a gente crê que vai ressuscitar. As pessoas vão ressuscitar, desta forma não precisamos ficar desesperados. Então Paulo diz para aqueles irmãos, vocês não precisam ficar ignorantes com isso. Aquelas pessoas que vocês viram morrer, elas vão ressuscitar, e em primeiro lugar, elas primeiro ressuscitarão, receberão novos corpos, e depois nós. Irmãos, tem gente que pensa que quem morreu e foi cremado, já me perguntaram há pouco tempo, acho que esse ano, quem morreu e foi cremado, como é que vai ser na ressurreição? E agora? Imagine os tessalonicenses sabendo que tinha esse negócio. Eu acho que no tempo deles tinha também. Morreu e cremou. Morreu num acidente de avião, tudo misturado, os corpos e tal. Como é que vai ser? A Bíblia diz que nós vamos ter corpos celestes, vão ser corpos incorruptíveis. Então não precisa ficar preocupado com o corpo. Quem vai ressuscitar, o Senhor sabe o que fazer. E esse corpo não presta mais para nada. Ok? Então, essas coisas nós não temos que ter ignorância quanto a isso. Então, versículo 14, 16 e 17. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz de arcanjo, o ressoar da trombeta, Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? A palavra de Deus diz, versículo 16,
que, porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem. A palavra de Deus é a garantia da ressurreição dos mortos. Você crê na palavra de Deus? Se você crê na palavra de Deus, você sabe que isso é uma verdade. A Bíblia diz que vai ser com voz de autoridade. Jesus vai gritar como se fosse aquele oficial, dando ordem para os seus liderados, e como se fosse um grito, mas um grito de autoridade. E os mortos ouvirão, se levantarão e vão ressuscitar, segundo a palavra de Deus. Com voz de arcanjo. O arcanjo é o anjo líder. Então, através do arcanjo, a palavra de Deus diz também que vai usar esse arcanjo para falar sobre a ressurreição dos mortos. Ouvido de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos que ficarmos seremos arrebatados. Então, duas coisas aqui, irmãos. Paulo ensina, repete mais uma vez. Primeiro, vai ressuscitar quem estiver morto. Vai ser dessa forma. É claro que eu preciso lembrar os irmãos que até isso acontecer, existe uma coisa chamada grande tribulação. Para que os crentes sejam arrebatados, eles vão precisar passar pela grande tribulação. Senão, Jesus não falaria sobre ela em Mateus, se crente não fosse passar pela grande tribulação. A volta de Jesus será visível, audível, e essa vinda vai ser, todos verão. E nos ares se encontrarão, segundo Paulo, junto com os salvos, já com os mortos ressuscitados, corpos celestiais. E nós, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, que é uma revelação que Paulo recebe, que nós seremos transformados, nossos corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis, para aqueles que estiverem vivos naquele dia. Então ele fala de arrebatamento. O arrebatamento, irmãos, é arrancado à força. É desse jeito. É assim que vai ser. Então essa palavra, ela quer dizer que os servos de Deus vão ser arrancados da onde estão, vão ser separados, como Jesus diz, um estará na cama, dois estarão na cama, vai ser tirado, vai ser deixado, dois estarão trabalhando, vai ser levado, o outro vai ser deixado. E esse vai ser o arrebatamento. E a hora que vai juntar o povo de Deus junto. Então, haverá desta forma. Então, encontraremos e nos encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a palavra de consolo de Paulo para os Tessalonicenses. E eu quero dizer para os irmãos que eles ainda, além de estarem passando por essa tristeza, por essa falta de conhecimento do fato de que eles seriam, os mortos poderiam participar da salvação, da volta de Jesus ou não, eles também eram perseguidos. O mesmo grupo que perseguia Paulo, perseguia a igreja também. Então a palavra de ordem do Senhor Jesus é de um oficial em sua tropa, é uma ordem expressa que os mortos ressuscitem. Ainda no versículo 16 diz que o Senhor virá mediante a voz de arcanjo. Então arcanjo é o grau elevado dos anjos. Versículo 17 diz: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Depois dos mortos serem ressuscitados, o espírito de cada um deles com o Senhor serão reunidos a um novo corpo ressurreto. Os que estão vivos serão arrebatados, literalmente arrancados, levados para o Senhor. Então, meus irmãos, essa é a segunda palavra de esperança. A palavra de Deus é a garantia para a nossa ressurreição, para a ressurreição daqueles que faleceram em Cristo, aqueles que vão ressuscitar para a vida eterna e para aqueles que vão ressuscitar para a morte eterna. Nós precisamos, então, em segundo lugar, crer que Jesus vai trazer juntamente com Ele os que já faleceram. E aí eu pergunto para você, qual tem sido a sua esperança? Como tem sido a sua vida diante dessa situação? Como você tem vivido desta forma? Eu vejo, irmãos, muitas vezes, em alguns velórios, eu e você pode ver isso, algumas atitudes de algumas pessoas, algumas maneiras de agir ali naquele momento, que parece que é muito amor, uma gritaria, uma choradeira, mas a gritaria e choradeira não demonstram amor a ninguém. Amor é quando você convive bem com a pessoa, quando você tem um bom convívio, e aí necessariamente você pode chorar se você quiser, é normal um ser humano chorar. Há poucos dias eu ouvi alguém falando, fulano não chorou, isso é de cada um, mas o amor você dá ele durante a vida, na beira do caixão não vai resolver.
Mas uma coisa eu quero dizer para você, não que eu queira julgar a forma como você deve agir, como alguém parte, mas a Bíblia diz que nós podemos ter fé, que Jesus Cristo vai voltar e vai ressuscitar os outros, aqueles que faleceram um dia. Em terceiro e último lugar, eu gostaria de... O que nós podemos aprender mediante a morte de um ente querido? Como é que nós devemos proceder? A Bíblia fala no versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmão, a Bíblia não está mandando você falar para ninguém sobre a escatologia na hora do sofrimento. Não está falando para você falar de nada específico, mas está dizendo para você que você não deve ser, em primeiro lugar, ignorante. Você precisa saber que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar com Jesus. Em segundo lugar, que você precisa e eu precisamos crer que Jesus vai ressuscitar e vai trazer de volta aqueles que morreram nele. Terceiro lugar, nós precisamos compartilhar a esperança. Dizer para as pessoas, que aquelas pessoas que partiram, mesmo na flor da idade ou na melhor idade, elas partiram em Cristo, então está garantido a vida eterna para aquelas pessoas. Mas nós precisamos ser fiéis na pregação do Evangelho e não minimizar, porque alguns vão ressuscitar para a vida eterna, outros vão ressuscitar para a morte eterna. Não sejamos ignorantes, irmãos. Não deixemos de saber, precisamos saber o que vai acontecer. O que acontece com aquelas pessoas que já morreram em Cristo? A Bíblia diz que eles vão ressuscitar. E vão ressuscitar primeiro do que nós. Precisamos crer em Jesus a ponto de não desesperarmos, não adoecermos. Irmão, eu estava vendo esse texto e eu posso dizer para você que se muitas pessoas que bateram nas portas da psiquiatria e da psicologia tivessem lido e crido, recebido a iluminação do Espírito Santo, teriam entendido o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. A morte, ela é inevitável por conta do pecado. Quando Paulo diz, o agrilhão da morte é o pecado. A morte não tem mais vitória. É como se a morte fosse uma abelha. E o pecado, o ferrão. Aquele ferrão foi quebrado. A morte não tem mais poder sobre aqueles que creem em Deus. Eu quero dizer para você, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você não morre mais. A morte já não terá mais poder sobre a sua vida. Então, se você quer ter uma esperança, quer ter uma certeza de que um dia vai ter vida eterna, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, que fica com medo da morte, tem medo das coisas que podem vir, fique tranquilo, você está sendo guardado por Deus. Nada acontece sem que Deus permita. Irmãos, por mais cuidados que nós tenhamos, nós não conseguimos ter o cuidado que Deus tem. A Bíblia diz lá em Salmos, capítulo 103, que se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha os sentinelas. Nenhuma guarda, nenhum exército do mundo guardará, se Deus não guardar. Mas o melhor lugar para que nós possamos ter a guarda da nossa vida é nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem, não é ignorante. Aquele que tem Jesus, entregou a vida para Jesus, ele crê que Jesus vai ressuscitar os mortos no último dia. E ele compartilha esperança. Compartilha que há uma esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nesta noite. Eu quero orar com você. Quero convidar você a baixar sua cabeça, mesmo aí na sua casa, para que nós possamos orar ao nosso Deus nesse instante. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos pela oportunidade da salvação em Jesus Cristo, da garantia de vida eterna em Cristo Jesus, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor deu em Cristo Jesus, pela sua misericórdia, pela sua graça que nós somos salvos, mediante a fé, Senhor. Muito obrigado. Eu quero te pedir nesta noite que o Senhor fale aos corações da tua igreja, para que possa ter esperança, ter alegria, Senhor Deus. Porque se nós vivemos sem esperança, não temos alegria em nada que fazemos. Mas se nós temos esperança, tudo que fazemos é com muita alegria, porque fazemos para o Senhor, e o Senhor nos dá vida naquilo que fazemos, e o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então eu quero pedir que o Senhor coloque nos corações dos teus servos e servas, que tudo aquilo que eles vêm fazendo no Senhor não é vão, ou aquilo que eles precisam fazer não será vão, mas que acima de tudo tenham esperança. Saibam que se ressuscitarão no último dia com o Senhor. Saibam também que crendo em Jesus, ressuscitarão no último dia. E que tenham o privilégio de compartilhar a esperança para tantas pessoas que vivem nas trevas,
Tantas pessoas que não têm esperança, Senhor, porque acham que morreu, acabou. Mas nós sabemos que a partir da morte começa uma eternidade com o Senhor para aqueles que entregaram a vida para o Senhor, e uma eternidade de sofrimento para aqueles que não entregaram a vida para o Senhor. Eu te peço que nesta noite, se há alguém nos assistindo ou presente aqui, que ainda não tem um compromisso com o Senhor Jesus, receba essa esperança, receba essa certeza, através do seu Santo Espírito, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe e te dê uma ótima semana na presença do Senhor. Então, nesta semana nós teremos o pastor Jefferson, nos ajudando aí. Mas se os irmãos precisarem de alguma coisa, pode nos ligar. É claro que vai ser uma muleta meio derrubada ajudando, mas pode contar conosco, pode ligar, não tem problema nenhum, nós estamos à disposição, viu, irmãos? E além disso, nós temos nossos diáconos e diaconisas também, mas pode contar conosco caso precise de alguma coisa, nós estaremos por aí à disposição dos irmãos, em nome de Jesus. Então, feito isso, eu agradeço a sua participação, você que está nos assistindo, tem nos acompanhado, você que nos acompanha, a gente quer conhecer vocês. Então, por favor, mande a mensagem, mande o seu WhatsApp, a gente quer falar com você, a gente quer continuar orando. Então, se você precisar de oração, conte conosco, estudos, conte conosco também. Será um prazer servir você em nome de Jesus. Então, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito Santo de Deus, seja com este povo e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos, uma boa semana. Oração silenciosa após o pós-lúdio. Nós estamos encerrados nesta noite, em nome de Jesus.